Olá, queridos dorameiros. Você já assistiu a um dorama e pensou, como deixaram isso ir ao ar? Pois é. Enquanto a maioria das produções coreanas segue fórmulas seguras e romances que agradam ao grande público, alguns dramas decidiram ignorar completamente as regras. Eles apostaram em protagonistas moralmente questionáveis, relacionamentos controversos, vinganças cruéis, obsessões perigosas e temas que certamente fariam muita gente torcer o nariz. No vídeo de hoje, eu separei 5 doramas coreanos que quebraram todas as regras do politicamente correto e se envolveram em polêmicas por seus temas, personagens ou relacionamentos. Então prepare. Se já curte o vídeo, siga o canal para mais dramas incríveis, e vamos começar. Queijo na ratoeira. Esse protagonista era um manipulador perigoso, ou só mais um possessivo frio? Para mim a resposta era óbvia, ficar bem longe desse letreiro de perigo ambulante, mas tem gente que ainda discute. Independente disso, esse dorama te faz sentir todas as emoções, e isso é sempre o que eu procuro, ao dar play em uma história. Neste dorama conhecemos Yeol Jung, que é considerado o estudante perfeito da faculdade, só que toda educação e sorrisos contidos escondem muita coisa, e a única que parece perceber isso é Hong Seol, uma estudante universitária muito dedicada. Ela desconfia da perfeição de Yeol Jung logo de cara, e o pior é que deixa isto bem claro, e por coincidência ou não, muita coisa ruim começa a acontecer com ela, chegando ao ponto de trancar a faculdade. Ela felizmente consegue voltar, mas com o objetivo de ficar bem longe do suspeito Yeol Jung. É a partir daí que o jogo de gato e rato se inicia. Yeol Jung agora tem um interesse sem igual pela ruiva, por mais que ela tente se manter afastada. E a relação dos dois se torna uma montanha-russa de sentimentos. É bem complicado de entender, mas o jeito todo frio e ao mesmo tempo atencioso acaba conquistando a garota. Fiquei do início ao fim do dorama tentando entender se ele era um garoto traumatizado e fechado, ou um psicopata perigoso. Bem problemático, né? E absolutamente viciante. Já a garota era pura fofura, e pra ela eu só queria chuvas de alegria. Com esses e vários outros personagens muito marcantes, essa história emociona do início ao fim. Rivalidade amigável. Um dos doramas mais controversos e fora do padrão lançados nos últimos anos, essa obra faz uma crítica dura ao sistema educacional, abordando ainda a obsessão psicológica, violência emocional e física, personagens moralmente ambíguos e tensão homoafetiva. Tudo isso em uma história viciante, que brincou com as minhas emoções do primeiro ao último capítulo. Ele nos apresenta Woo Seul-gi, uma garota que se perdeu quando criança, e cresceu em um orfanato. Depois de perceber que era melhor tratada quando tirava notas boas, deu tudo de si para ser a melhor aluna da sua escola, utilizando até uns comprimidos ilegais de um traficante conhecido dela. Sim, drogas são coisas corriqueiras nesse dorama, então se acostume. Sua vida muda quando é encontrada pela família do seu pai, e vai estudar em uma das mais prestigiadas escolas da Coreia, um ambiente extremamente competitivo e tóxico, em que a abelha rainha é Yeol Jae. E essa rainha se apresenta excessivamente amigável com a novata. O que será que ela quer com a garota? Afinal, o Woo Seul-gi nunca recebeu nada de graça, e essa escola também não parece ser governada por uma alma gentil. Será que ela é a próxima vítima da abelha rainha da escola, ou acabou de ganhar uma verdadeira aliada nesse ambiente hostil? Em meio a muitas dúvidas internas, cobranças, mistérios e um romance que me deixou pedindo por mais, esse dorama é algo inesquecível. Recomendo. Apesar de tudo, amor. Esse dorama mexe com o terreno perigoso da nossa saúde mental. Ele quebrou a regra sagrada dos romances fofinhos ao normalizar o desejo físico e escancarar a falta de responsabilidade afetiva. A história acompanha Yeol Nabi,
Uma estudante de arte que acabou de sair de um relacionamento super abusivo e está com o coração completamente trancado. É aí que entra Park Jae-on, um colega de faculdade que é o significado vivo do termo perigo. Ele é incrivelmente charmoso, magnético, flerta como ninguém, mas tem uma regra clara: ele adora a companhia de mulheres, mas não quer namorar ninguém. Ele é o famoso boi lixo, consciente. Nabi sabe perfeitamente o que vai se machucar, ela enxerga todas as red flags possíveis e inimagináveis, mas mesmo assim, ela se deixa levar por ele. O dorama é o desenvolvimento dessa dança psicológica entre a razão e a atração física pura. Quem nunca ignorou todos os conselhos dos amigos, o próprio bom senso e pulou de cabeça em uma relação sabendo que ia dar errado, só porque a química era demais? O dorama não te mostra um romance de conto de fadas, ele mostra o ciclo vicioso da dependência emocional, e o sofrimento de tentar mudar alguém que já avisou que não vai mudar. Se por um lado a química dos protagonistas solta faíscas na tela de tão incrível, por outro, ver a personagem andar em círculos e insistir nos mesmos erros dividiu a internet e fez muita gente querer quebrar a TV de raiva. É um dorama bom, mas que incomodou muita gente justamente por ser real demais. Extracurricular. Em extracurricular, o perigo nasce no coração do aluno mais insuspeito possível. Hoje Sou é aquele estudante modelo, tímido, silencioso, que tira notas impecáveis e cujo único sonho é passar na faculdade e ter uma vida comum. O problema é que ele foi abandonado pelos pais e, para pagar seus estudos e sobreviver, ele vive uma vida dupla perigosíssima. Jisoo é a mente brilhante por trás de um aplicativo secreto de segurança que gerencia um esquema de prostituição de menores de idade. Ele não encosta em ninguém, apenas coordena tudo pelo celular. Mas quando uma colega de classe rica e entediada descobre o seu segredo e decide chantageá-lo para entrar no negócio, o castelo de cartas começa a desmoronar, arrastando esses adolescentes para um submundo de crime organizado, gangues e violência extrema. Os personagens passam por conflitos e questionamentos que chegam a desafiar seus valores e a própria moralidade. A inversão de valores nesse dorama é mostrada nua e crua, mas com ela também vem suas consequências. O drama traz temas pesados que vão se afunilando em um desespero agoniante. O mais louco é que, mesmo sabendo que o protagonista está errado, você acaba entendendo o lado dela e pelo realismo da crítica social. É um thriller psicológico curto, com um final aberto, que vai testar a sua própria moralidade. Você vai torcer pelo que é ético ou pela sobrevivência dos protagonistas. Se você quer uma história fora do comum e cheia de tensão, esse é um ótimo dorama. Aprendendo a lição. Se você achava que os doramas escolares se resumiam a triângulos amorosos e romances gostosinhos de assistir, essa lista chutou o balde com tudo e vamos fechar com o meu favorito entre eles. Aqui a premissa é bizarra e fascinante. O governo sul-coreano, cansado do colapso da autoridade dos professores e do aumento da violência extrema nas salas de aula, cria uma agência secreta chamada Gabinete de Proteção dos Direitos Educacionais. Eles recrutam os militares e agentes casca-grossa, e dão a eles uma autorização inacreditável: entrar nas escolas problemáticas e usar intervenção física e métodos totalmente fora da lei para botar os valentões, os pais arrogantes e o sistema corrupto no devido lugar. Sim, é o famoso bater de volta com o selo do governo. Aí gente, eu aplaudi de pé, e sei que sem assistir o dorama você provavelmente vai me julgar por pensar isso, mas assista, você vai entender que quando chega a um certo ponto já não tem mais volta, e o chamado DSE vai ser a única opção. Cada episódio vai tratar de um problema diferente, em uma escola diferente. Tem casos de aluno problemático, professor problemático, pais problemáticos, e por aí vai. Cada uma das situações mostradas ali tocam em feridas muito reais. Esse dorama funciona como uma espécie de vingança imaginária.
Ele dá aquela sensação de justiça que a vida real raramente entrega, mostrando que, para problemas extremos, as regras normais simplesmente pararam de funcionar. Ver esses agentes aplicando uma terapia de choque nos valentões dá uma satisfação indescritível e gera debates profundos sobre os limites da educação. Por outro lado, o drama anda no fio da navalha ao glorificar e romantizar a violência como a única solução para resolver os problemas. Ele te faz torcer por métodos que, na vida real, seriam considerados crimes graves e abuso de autoridade. É aquela linha tênue entre a ficção divertida e a moralidade questionável. Esse dorama cospe na cara do politicamente correto. Mas é tão bom ver as coisas voltando aos eixos, ver os valentões se arrependendo, e as pessoas se sentindo seguras novamente para estudar como deveria ser. Essa é uma produção desconfortável, que gerou debates imensos, dividindo opiniões sobre se aquela brutalidade é um mal necessário, ou apenas um absurdo completo. Um verdadeiro soco de realidade que quebrou todas as regras éticas. Gosto muito de doramas assim, recomendo demais.